Somos livres. O texto nosso, o texto que vai balizar aí a nossa meditação, que vai trazer essa reflexão sobre esse tema da liberdade cristã, a liberdade em Cristo Jesus, é o texto de Gálatas. Gálatas trabalha muito isso, o apóstolo Paulo trabalha muito essa questão da liberdade cristã, ou seja, através da graça de Deus. E o texto que nós vamos ler agora é Gálatas, no capítulo 5, do primeiro verso ao verso 6. Esse texto vai aparecer para você aí na sua tela, que facilita para que você possa acompanhar. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. O que é ser livre? O que é ser uma pessoa livre? Quando procuramos lá no dicionário, eu peguei ali no dicionário Aurélio, bastante conhecido, ele diz assim: que não está sujeito a algum senhor, tá? Que não está sujeito a algum senhor. Eu acho que está aí, tem um slide, o próximo slide aí, mostra essa definição. Que não está sujeito a algum senhor, que não está prisioneiro, que teve absolvição de crime e que não está casado. Não é? Interessante, né? Interessante isso, mas eu não vou querer falar sobre isso. A minha esposa está assistindo nessa transmissão e eu não quero entrar nessa discussão. Só estou trazendo a definição que o dicionário traz para nós. Então, ser livre não significa fazer o que quer, o que bem entender, porque isso seria vandalismo e não liberdade. Eu tenho que respeitar sempre o outro, o próximo, as pessoas que vivem ao meu redor, as pessoas que encontro na sociedade, a liberdade do outro. Ser livre significa não estar sujeito ao domínio ou senhorio de alguém ou de alguma coisa, seja ela um objeto, um ídolo, uma ideologia ou uma pessoa. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes lá da região da Galácia. Para ele estar salvo em Cristo Jesus é estar totalmente livre. Não só livre da condenação da morte, mas também a libertação de qualquer coisa que queira nos aprisionar, seja que seja exercido por uma pessoa, ou por uma norma, ou por uma lei, ou até mesmo por uma instituição. Paulo talvez foi o apóstolo que mais enfatizou a graça de Deus e a liberdade que ela nos deu em Cristo Jesus. E esta carta foi escrita a várias igrejas numa região ali da Ásia Menor, chamado Galácia, que incluía cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e mais alguns distritos do sul da Ásia Menor.
É na Ásia Menor, inclusive, que ficavam as 7 igrejas lá do Apocalipse, que receberam as cartas do apóstolo, ou melhor, as cartas de Jesus, através do apóstolo João, lá na Ásia Menor, as 7 cartas lá do Apocalipse. Então, são várias igrejas, provavelmente fundadas na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, naquela região. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 13. E essas igrejas estavam sendo influenciadas por cristãos judaizantes que ensinavam que a salvação, presta bem atenção nisso, eles ensinavam que a salvação vinha da fé, é da graça de Deus, mediante a fé, mas também das obras da lei, da obediência às obras da lei. Portanto, eles negavam a salvação única, exclusivamente pela graça de Deus, acrescentando aí como que uma ajuda, ou seja, a nossa ajuda para que essa salvação se concretizasse, essa salvação se efetivasse. É quase que uma autossalvação ou uma autossantificação, ou seja, o sacrifício de Jesus não é tão eficaz assim, porque necessita da minha ajuda, necessita da minha obediência, necessita do meu cumprimento a todas essas obras da lei. Em toda a carta aos Gálatas, às igrejas lá na Galácia, o apóstolo Paulo fala sobre isso, combate essa heresia. Paulo está falando especificamente da lei de Moisés, dizendo que ninguém é justificado por elas. Lá no capítulo 2 desta carta aos Gálatas, no versículo 16, ele diz assim: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Veja que Paulo é bem claro, é somente a graça mediante a fé, não existe nenhum acréscimo. Podemos então entender o que Paulo está dizendo aí, falando de qualquer tipo de obras, de qualquer tipo de ajuda para que esta salvação se concretize. Ou seja, não são por elas que nós somos salvos, não são porque nós fazemos estas obras, somos obedientes às leis que nos traz a salvação, mas é somente, exclusivamente pela graça maravilhosa de Deus, manifestada em Cristo Jesus para todos aqueles que nele crê. No texto que nós lemos, Paulo fala aí da ética cristã, da ética cristã. Nós colocamos como a ética de Paulo para mostrar assim que ele estava ensinando isso para as pessoas. E isso é muito importante, pois a ética tem a ver com o nosso comportamento dentro da sociedade, dentro de um contexto, dentro de um grupo, seja da igreja, seja fora da igreja, nós temos essa ética a ser seguida, essa ética que baliza as nossas atitudes, o nosso comportamento, e nós aprendemos isso com Cristo Jesus. E pensando na questão da ética, eu me lembro de Mário Sérgio Cortella, né, um teólogo, filósofo aí da Igreja Católica, professor, né, da PUC, e ele define ética em 3 princípios, muito interessante. Ele já falou isso, tem vídeos sobre isso, entrevistas sobre isso, eu achei muito interessante a forma como ele define a ética, né, por esses 3 princípios: quero, devo e posso. Ou seja, tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, e tem coisa que eu posso, mas não quero. Dá para entender isso? Quero, devo e posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que devo, mas não posso, e tem coisa que eu posso, mas não quero. E para ele, então, é o equilíbrio desses 3 princípios aí que vai trazer a paz de espírito. Ou seja, quando aquilo que você quer é o que você também pode fazer e o que você deve fazer. E aí, nesse equilíbrio, nós temos essa paz de espírito e estamos em conformidade com aquilo que Deus deseja.
Paulo, ele escreve sobre a ética cristã, ou seja, o comportamento do cristão debaixo da graça de Deus. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus para uma vida eterna, mas somos salvos para uma vida aqui e agora. E essa vida tem que expressar, tem que manifestar, tem que mostrar Cristo Jesus e esse compromisso, esse discipulado, esse caminhar, esse seguimento de Jesus. Tem a ver com o que você quer, com o que você deve e com o que você pode. E nesse contexto ele enfatiza a questão da liberdade, mas não em termos filosóficos. Paulo teve contato com a filosofia grega, né? É claro que sim, mas Paulo não trata aí dessas questões da liberdade, né, em termos filosóficos, mas a liberdade em Cristo Jesus, aquela que foi dada, derramada por Cristo Jesus. E para o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, nós obtivemos, nós alcançamos, ou melhor, nós recebemos a libertação de tudo aquilo que nos oprimia, de tudo aquilo que nos escravizava. E que coisas são essas que nos oprimia, que nos escravizava e que ainda hoje escraviza muita gente? Primeira delas, o diabo. Nós estávamos presos nas garras de Satanás, ele tinha domínio sobre a nossa vida e nós fomos em Cristo Jesus, na morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós fomos libertados, somos livres. Segundo, o pecado. Nós estávamos condenados, presos, escravizados e fomos salvos, ou seja, o pecado nos escravizava, nos deixava ali prostrados, nós estávamos mortos, como diz Paulo em Efésios 2, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e nós fomos salvos, nós ganhamos então aí a liberdade, o pecado já não nos domina, o pecado já não tem esse senhorio sobre a nossa vida. E terceiro, nós somos libertados também, né, da questão da lei, do jugo da lei. A lei nos aponta sobre o nosso pecado, a lei mostra que nós pecamos, a lei diz, não faça isso, não faça aquilo, e pela nossa imperfeição, nós caímos, nós fazemos, nós pecamos, portanto, ela só aponta o nosso pecado, ela só escancara a nossa imperfeição, escancara a nossa não condição de alcançarmos a salvação. Por isso, embora ela sendo boa, ela se tornou uma prisão para nós, um cárcere, tá? Um jugo, como dizem outras traduções, o jugo que segura ali os animais, os bois ali para puxar o arado. Então é assim que a lei se colocou para nós, embora sendo boa, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, se transformou num jugo, numa prisão, um instrumento de condenação. A lei não nos garante em momento algum a salvação, porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós conseguimos exercer ou cumprir toda a lei de forma perfeita, íntegra. Por isso, Paulo diz que não é a obediência à lei que nos garante a salvação, senão estaríamos todos nós perdidos e condenados, mas é a graça de Deus, mediante a nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus. Não estou dizendo que estando em Cristo Jesus, que você que está em Cristo Jesus, que eu que estou em Cristo Jesus, nós não precisamos obedecer às leis de Deus, que não devemos ser obedientes até mesmo às leis do nosso país. Não é isso que eu estou falando, mas que não é a obediência a essas leis, e aqui falando das leis de Deus, que nos justifica, mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É certo que estando debaixo da graça de Deus, nós somos constrangidos, nós obedecemos a Jesus por amor, na ação do Espírito Santo que habita em cada um de nós, que realiza em nós esta obra, que só é possível pela intervenção do próprio Deus, que é a santificação.
Então aí, né, o mesmo que Paulo está colocando com relação à nossa justificação, isso vale para as obras, para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós realizamos em relação às pessoas, em relação, né, ao nosso próximo. Ou seja, nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Não praticamos as boas obras para alcançar um objetivo, que é a salvação, que é um aperfeiçoamento da nossa vida, mas nós praticamos porque já fomos alcançados, porque essa graça está sobre a nossa vida. Mas muitos não entendiam assim e começaram a ensinar aos crentes das igrejas da Galácia, da Ásia Menor ali, que para serem salvos, para serem realmente justificados, deveriam passar pela circuncisão, obedecendo, portanto, as obras da lei, aquilo que a lei dizia. E isto é a mesma coisa que dizer que o sacrifício de Jesus não tinha sido suficiente para salvar, para justificar, que precisamos fazer alguma coisa para garantir a nossa salvação. E mais ainda, atrás da circuncisão vinha todo o jugo da lei, que tornava, então, o cristão novamente preso, escravizado, ansioso, com medo de pisar em algo errado, de fazer algo errado, né, de ferir algum ponto da lei. Porque quem vive pela lei vai ser julgado, então, pela lei. E aí, irmãos, irmãs, aqueles que estão nos assistindo, só sobra condenação, porque, como eu disse, a lei só aponta o nosso pecado, mas não consegue nos justificar. Em Gálatas, no capítulo 3, do verso 10 a 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que crê. Aquele que, melhor, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, ou numa cruz. Então, em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Ninguém pode apontar o dedo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma maldição ou qualquer outra coisa que queira nos prender. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala sobre isso. Se você quer entender melhor sobre essa questão do jugo da lei, sobre essa questão que a lei nos escraviza, a lei nos aponta ao pecado, lá em Romanos 7:8, ele diz que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é justa, porque ela foi dada por Deus, mas que tornou-se ruim ao ser humano por causa do pecado. A lei só deixava clara a nossa condenação, porque ninguém conseguia segui-la corretamente e, portanto, jamais era justificado. Isto por causa do quê? Da nossa natureza pecaminosa. Todos nós estamos debaixo dessa consequência do pecado original. É por isso que Cristo morreu por nós. Cristo não morreu porque nós pecamos. Cristo morreu por nós porque somos pecadores. Tá? Presta atenção nisso, parece que é a mesma coisa, mas não é. Cristo não morreu porque nós pecamos. Porque senão seria simplesmente aquilo que é só da nossa responsabilidade, então não pecar aqui, não pecar ali, como se isso fosse possível. Mas ele morreu por nós porque nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa nos conduz para o pecado, mas em Cristo nós temos a liberdade. Em Cristo nós somos salvos, em Cristo cai-se o peso, cai aí os grilhões do pecado, da morte, e nós então nos tornamos livres.
Não estamos mais debaixo desse jugo e não estamos mais condenados. A lei não justifica, somente condena por causa da nossa incapacidade de obedecê-la. Ai, daqueles que pensam que pode viver pela lei, daqueles que pensam que podem viver aí na obediência de toda a lei para alcançar a salvação, para então se sentir justificado. É só ler todo o Antigo Testamento e você vai perceber ali o povo de Israel que vivia sob o regime da lei e o quanto eles caíam, o quanto eles desobedeciam, o quanto eles não conseguiam viver debaixo desta lei. Lá em Romanos 8, verso 1 a 3, Paulo, falando sobre isso, ele diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Está aí, é muito claro aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Os crentes lá da Galácia estavam deixando a liberdade de Cristo Jesus para se submeterem à escravidão da lei novamente. No verso 3º do texto que nós lemos, lá de Gálatas, capítulo 5, diz: repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei, ou seja, esse está perdido, esse está condenado, esse está deixando a liberdade para se colocar de novo debaixo de um ditador, debaixo do jugo. Paulo está pedindo aos Gálatas que não façam isso, que não deixem a liberdade que encontraram em Cristo Jesus, entregando a liberdade a qualquer tirano. É interessante como o ser humano, ele ganha aí a liberdade em Cristo Jesus, mas ele sempre quer se manter preso a alguma coisa, se manter preso a alguma situação, alguma pessoa, alguma instituição, alguma norma, e aí ele perde aquilo que Cristo nos deu de mais valioso, além da nossa vida eterna, que é a nossa liberdade. Cristo nos libertou. Nós estamos verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ensinou Jesus lá em João 8:32. Por isso, Paulo, aos Gálatas, ele começa a sua carta lá no capítulo 1, sendo muito duro com eles, dizendo assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, tá, aí um delírio nosso, uma heresia que eu começo a falar aqui, ou um anjo do céu, que venha, que desça do céu e venha anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Porque nós somos salvos pela graça, justificados pela graça de Deus. É essa graça, essa misericórdia que sustenta a nossa vida, e nós não podemos entregar a nossa liberdade para nenhum ditador, nenhum tirano, ninguém que possa querer nos aprisionar, seja pessoa, seja instituição, seja norma, seja leis, ou qualquer outra coisa. A ética da igreja de hoje. É interessante que a igreja sempre enfrentou essa situação. Em todo o decorrer da história da igreja, nós vemos grupos querendo submeter os crentes às coisas que escravizam. São leis e normas que tentam tirar a liberdade do povo de Deus. E para esses, o seguir as leis e normas é que vão dizer se você é cristão ou não, se você é salvo ou não. Dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Hoje já não acontece muito isso, mas tem algumas denominações que ainda prezam muito por isso. Ou seja, a roupa do crente, o cabelo do crente, gestos do crente, saudações dos crentes, linguagem do crente, a música do crente, são esses que são determinados aí,
pela liderança, que você pode, então, vestir, né, se portar dessa maneira para dizer que você é ou não de Cristo Jesus. Mas tem coisas ainda mais pesadas, julgos mais pesados que são colocados, que a igreja gosta de julgar, porque a igreja gosta de julgar as pessoas, definindo quem é de Cristo ou quem não é. Como? Só quem tem determinados dons espirituais é que são realmente de Cristo. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais aos domingos, às 9 horas da manhã, pela plataforma do Google Meet. Se você que está nos assistindo e quer participar, né, você não é membro da igreja, mas quer participar, é só nos procurar, a gente passa aí o link para que você possa, então, participar e conhecer os dons. E nós vamos estudar sobre esses dons, chamados dons de manifestação, que muitas igrejas dão aí um destaque enorme e que dizem que somente quem tem esses dons de manifestação, especialmente um, que é o dom de línguas, é que realmente é de Cristo Jesus, foi batizado pelo Espírito Santo. Outros dizem que somente quem é batizado por imersão é que é de Cristo, que é o único batismo válido, ou seja, que é a quantidade de água que nos coloca ou que nos dá crédito como cristão, e não o sangue de Jesus, e não o sacrifício de Jesus. Não cometer também, alguns dizem, se não cometer determinados pecados, especialmente aqueles de ordem moral, é porque você realmente é de Cristo Jesus. E aí, então, a igreja vai colocando vários julgos, várias prisões, nas quais as pessoas vão se sentindo ali oprimidas, vão se sentindo aprisionadas, porque vez ou outra cometem esses pecados, vez ou outra não agem de acordo com aquilo que a igreja está colocando para se fazer. E aí se sentem, então, perdido, condenado. E nesses tempos de polarização, também há muitos julgamentos e condenações. E isso é muito sério. Adotar essa ou aquela ideologia, para alguns, vai mostrar se você é de Cristo ou não é. Quer dizer, não é o sacrifício de Jesus, mas é a sua ideologia que diz se você é de Cristo ou não. Ou seja, quem é de esquerda diz que quem é de direita não é de Jesus. Quem é de direita diz que aquele que é de esquerda não é de Jesus. E aí, então, vai se condenando as pessoas, vai jogando as pessoas na lata de lixo de Deus, como se Deus tivesse lata de lixo, simplesmente porque discordamos umas das outras nos nossos posicionamentos políticos e ideológicos. Isso não tem nada a ver com Cristo Jesus. O que tem a ver com Cristo Jesus é o nosso compromisso nesse segmento da cruz, nesse discipulado com Cristo Jesus. A igreja que foi criada por Jesus para proclamar a salvação, ela muitas vezes fica vociferando julgamentos e condenação. Daí muitos crentes acreditarem que o cristão perde a salvação, cai da graça, porque não consegue ser fiel em tudo, porque baseiam a salvação, a justificação nas obras, na obediência, naquilo que eu faço ou deixo de fazer. A igreja traça aí as regras, e essas regras mudam com o tempo. É interessante isso, o crescimento da igreja muda com o gosto da liderança, e assim vai indo, as circunstâncias, aí vai mostrando isso. E aí as pessoas ficam ali perdidas, não sabem o que fazer, porque acham que na obediência a essas regras é que vai se sentir justificado diante de Deus. Martinho Lutero achava isso, ele se martirizava, era obediente, fazia as penitências lá. O Martinho Lutero era o reformador lá no século XVI. E aí, quando ele estudando Romanos, ele estuda lá Romanos 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque nós somos salvos pela graça. E aí começou aí, ele escreveu as 95 teses, afixou na porta da igreja de Wittenberg e começou esse movimento da reforma que ninguém segurou porque veio de Deus, para reformar a igreja, para corrigir a igreja, para tirar as pessoas da prisão, do jugo e trazê-las para a liberdade em Cristo Jesus. Não podemos ficar colocando peso sobre as pessoas, escravizando em vez de libertarem as pessoas em Cristo Jesus. É interessante como as pessoas às vezes procuram a igreja e em vez de receberem
aí o pão da vida, que é Cristo Jesus. A igreja quer ficar dando aí a receita do pão para que as pessoas possam, então, tentar fazer o pão. Não, precisamos dar o pão da vida, que é Cristo Jesus para todas as pessoas. Paulo fala da circuncisão de Deus, o verso 6 diz assim: pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Jesus, quando morreu por nós, não impôs nenhuma condição. Nenhuma condição. Pode procurar, não existe nenhuma condição. Apenas disse, está lá em João 3,18, aquele que crer, ele falando da sua missão, aquele que crer já está salvo, aquele que não crer já está condenado. Até mesmo o arrependimento vem depois da fé. Primeiro nós cremos, depois nos arrependemos. Não dá para fazer ao contrário. A graça de Deus precede o nosso arrependimento. Então veja que não é iniciativa nossa, é sempre iniciativa de Deus, é sempre vindo da parte de Deus. Se não for assim, nós não vamos conseguir. A circuncisão que Deus quer, ou melhor, que Deus exige de nós, não é mais a do prepúcio, mas é a do coração. Do coração. E isto a palavra de Deus diz desde o Antigo Testamento, mesmo o Antigo Testamento que seguia pela lei, pela obediência à lei, mas mesmo assim Deus sempre estava falando ao povo e mostrando aquilo que ele desejava para o povo. Lá em Oséias 6,6, ele diz assim: pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não podemos deixar, portanto, que as pessoas nos coloquem julgos com normas, regras humanas, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Nós obedecemos às normas da igreja, obedecemos às normas do nosso país, porque estamos em Cristo Jesus e fazemos isso como testemunho da nossa vivência, da graça de Deus sobre a nossa vida. Se essas normas estiverem de acordo com a palavra de Deus, senão não, nós ficamos com a palavra. Toda a igreja é uma instituição, e por isso tem as suas normas, sim, para manutenção, para o seu controle. Cristo instituiu a sua igreja e nos chamou para fazer parte dela, mas essas normas, essas leis, esses controles não podem ser contrários àquilo que a Bíblia ensina, àquilo que a Bíblia nos revela. Se aquilo que é pregado, se aquilo que é ensinado não está em conformidade com o evangelho de Cristo Jesus, é melhor cair fora e procurar outra igreja para congregar, porque Cristo te libertou, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor Jesus. Se obedecemos a Deus, não é por obrigação, não é por medo de ir para o inferno, não é porque temos medo de não sermos abençoados. Nós obedecemos a Deus porque nós somos salvos, estamos debaixo da graça, estamos livres para nos entregar, livres para nos colocar nas mãos de Deus, livres para obedecer aí por amor a Cristo Jesus. O medo não, o medo adoece. O medo só traz insegurança, ansiedade, mas o amor, esse liberta. O amor liberta e cura. Vivamos essa liberdade em Cristo Jesus. Em Cristo, eu encontro a minha alegria, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira liberdade. Portanto, aquilo que quero será o que posso e o que devo fazer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo, tenha feito você compreender o que significa essa liberdade, para que possamos viver essa liberdade nos nossos relacionamentos, tá? Viver essa liberdade no nosso dia a dia, lá na nossa família, no nosso trabalho, lá também na igreja que você congrega, para que nós possamos realmente professar essa fé. Somos livres, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Quero deixar muito claro para você, não estou dizendo para que você não deva obedecer às leis do país ou às leis da sua igreja, mas coloca sob o crivo da palavra de Deus, para ver se essas leis
estão em conformidade com o Evangelho de Jesus. Se não estiver, questione. Estou dizendo para você romper já, não. Questione. Mas se isso não quer ser mudado, então aí é momento, né, de procurar outros ares, né, de dizer não a leis injustas que só pregam a morte, a não vida. E nós somos de Cristo Jesus, daquele que veio para nos dar uma vida completa, uma vida abundante e uma vida eterna. Vivamos a liberdade em Jesus. Deus nos abençoe.